bem-vindos ao Psique Chique. Hoje nós vamos para o nosso 4º episódio, e bem importante, do mês de fevereiro, que é o mês que antecede o Carnaval. O Carnaval vai ser na primeira semana de março, então a gente vai fazer um mês especial sobre temas relacionados ao Carnaval. E a nossa convidada de hoje é a doutora Renata Beranger. Ela é especialista em infectologia, formada pela Universidade Federal Fluminense. Ela coordena o controle de infecções do Hospital Samaritano e ela tem uma expertise enorme na área de infectologia e ISTs. Seja bem-vinda, doutora Renata. A gente está muito feliz de receber você aqui hoje. Ai, muito obrigada. Agradeço muito esse convite especial, que eu acho que o Carnaval é assim, uma época incrível para a gente alertar sobre alguns pontos, né? Então, hoje em dia, tá todo mundo feliz, satisfeito. Chega no Carnaval, a gente começa a ficar assim mais aberto, talvez a novas experiências, e que tudo bem, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas fazendo direitinho as prevenções. Então, acho que hoje vai ser um momento muito importante para a gente conseguir desmistificar alguns mitos, né? E dar algumas dicas importantes aqui para todo mundo passar o Carnaval bem, tranquilo, fazendo o que tem vontade, mas com responsabilidade. Aproveitando a festa, né, Renata? Com certeza. Então, Renata, você tem um canal também, né, o Mundo da Infectologia. Você podia falar um pouquinho, assim, da sua experiência como médica e como é que surgiu a ideia de fazer o canal, né, para divulgar a informação? Então vamos lá. Eu tenho 23 anos de formada, né, fui logo para a área de infectologia. E aí, há 6 anos atrás, conversando com meu marido, que eu tinha, assim, muita vontade de ajudar mais as pessoas, de passar informações mesmo. E aí a gente ficou, como fazer isso, né? Eu queria montar uma barraquinha na rua e atender as pessoas, mas enfim, não tinha como. E aí ele falou, olha, vamos fazer um canal no YouTube, porque é a oportunidade de quem talvez nunca iria conseguir uma consulta com o infectologista porque mora longe ou por, enfim, não tem condições, vai conseguir te assistir lá e você dá orientações. Não é consulta, né? Mas dá orientações importantes. E aí, há 6 anos, surgiu o Mundo da Infectologia. E a gente fala um pouquinho de tudo. Fala muito sobre infecções sexualmente transmissíveis, fala sobre HIV, sobre profilaxia pré-exposição. Também a gente fala sobre infecção hospitalar, que é uma outra área de atuação minha, saúde da mulher. Entra um pouquinho de tudo, né? LGBTQIA+. E aí, cada semana a gente faz um episódio. E aí, assim, quando vem as perguntas ou quando vem alguém descrevendo ali, nossa, obrigada, mudou a minha vida, aquilo me dá, assim, uma satisfação tão importante, né? A gente está chegando aí aos 90 mil inscritos no canal, então não é um canal gigante, mas, tem um públicozinho. Na verdade, assim, eu acho que o número de seguidores não é tão importante quanto o quanto as pessoas que estão ali assistindo realmente absorvem e se beneficiam da informações que ela está passando. É isso. E porque, assim, Renata, assim, nesse momento, né, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, nesse momento, assim, de festas e principalmente do Carnaval. Por que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque parece um pouco, assim, que é mais do mesmo, mas a gente tem muita novidade, então é importante estar sempre atualizando, né, as informações. Com certeza. Então, de novo, né, o Carnaval é um momento que todo mundo fica mais aberto a experiências novas e tudo. E hoje em dia, principalmente o pessoal mais novo, eles querem experimentar, né? No Carnaval as regras estão suspensas, é quase isso, né? E eu acho que a gente tem que ter a noção que não adianta, eu como médica, por exemplo, falar que, olha só, não pode, né? Não pode fazer isso, não dá, não é certo. Eu não estou ali para julgar. Eu acho que a primeira coisa é essa. A pessoa vai fazer o que ela quiser, né? O que a gente tem que orientar é como ela vai fazer, como ela vai ter a experiência se prevenindo. Então, hoje em dia, o que a gente fala muito é da questão do HIV. A gente sabe que aqui no Brasil, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que vivem com HIV. Hoje em dia, assim, o termo é esse, né, para começar. Antigamente as pessoas falavam aidético, soro positivo, essas coisas todas acabam sendo muito pejorativas, ruins.
E hoje em dia, com o tratamento adequado, as pessoas vivem muito bem e com carga viral indetectável por mais de 6 meses, a pessoa não transmite mais. Virou uma doença crônica. Então que assim, depois de eu 6 acho meses... que isso dá um empoderamento e dá, assim, é uma questão muito importante para quem trata. Quem faz o tratamento direitinho, tá uma carga viral indetectável, mesmo se acontecer de fazer sexo sem preservativo. E aí, de novo, gente, eu não estou falando aqui que é para fazer. Mas, por exemplo, se você tem uma relação monogâmica ou, né, enfim, que você vá... As mulheres que querem engravidar, você tá com carga viral indetectável, você não vai transmitir mais o vírus, independente do tipo de sexo que você faça. E também não tem risco do bebê ser infectado? Do bebê, não. Aí Não. tem outras coisinhas que a gente tem que fazer. Por exemplo, a amamentação a gente ainda não libera, mas já tem alguns estudos em andamento. Mas a gente já libera as mulheres para fazer sexo sem preservativo e engravidar por vias normais, né? Antigamente tinha que fazer fertilização, aquela coisa toda. Então, é um poder muito grande da carga viral indetectável, a pessoa ser intransmissível. E a gente tem que falar muito sobre isso. Porque 1 milhão de pessoas infectadas no Brasil. Provavelmente, em algum momento, alguém que, assim, né, faz sexo com regularidade, provavelmente deve ter feito sexo com alguém que viva com HIV e nem sabe. Mas não é por isso que a gente não tem que saber da prevenção, né? Então, isso é muito bom. Existe uma possibilidade, se a gente conseguisse que todo mundo ficasse indetectável, que todo mundo que vive com HIV ficasse indetectável, a gente podia até terminar a epidemia, né? Que dura 40 anos. Mas a gente tem também a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP. Isso, e era sobre isso que eu queria te perguntar, assim, né? Se a PrEP hoje em dia está sendo considerada a nova camisinha. Então, o novo preservativo é a PrEP. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a PrEP e, assim, como utilizar, né? Até essa utilização de PrEP sob demanda, se funciona, você explicar um pouquinho sobre isso. Por favor. Tá, então acho que foi um ganho muito grande essa profilaxia pré-exposição para o HIV. Não é uma coisa nova, isso tem desde 2012. Então, assim, né, a gente tem mais de 10 anos e tem muita gente que nunca ouviu falar. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Mas tem muita gente mesmo. Então, pessoas que ficam com preconceito, achando justamente isso. Mas as pessoas querem usar a profilaxia pré-exposição e não vão mais usar preservativo. Não é bem assim. Hoje em dia a gente fala de profilaxia combinada. Mas vamos lá, a PrEP é um remédio que você toma, né? Na verdade, são 2 antivirais que você toma para, se você tiver alguma exposição, você vai se prevenir de ser contaminado com HIV. Só o HIV. As outras infecções, ele não vai funcionar. Então, assim, é a nova camisinha? Não é. Porque a gente vai resolver a questão do HIV. As outras infecções todas, sífilis, gonorreia, HPV, herpes, enfim, existem hepatites. Tem uma infinidade de infecções que você pode adquirir nesse momento. Só que o que acontece? Tem gente que não usa preservativo, não consegue, não quer e tudo. Eu não vou entrar aqui no julgamento de por que não usa. Mas tem gente que não usa. Ou tem pessoas que usam, mas ainda se sentem vulneráveis. Eu atendo muitas mulheres, assim, mais ou menos da minha idade, que eu acho que é da nossa idade, né? Às vezes estão separadas, ficaram num relacionamento há 20 anos e estão se separando agora e querem aproveitar a vida um pouco. E aí se sentem expostas, porque assim, se você vai ter relação com alguém, e aí, será que a pessoa realmente está mantendo o preservativo o tempo inteiro? Ou vai tirar ali em algum momento? E aí a pessoa fica tão nervosa que não consegue relaxar. Então, assim, isso é um a mais, é uma segunda barreira. E para quem não ia usar preservativo porque não quer, porque não gosta, ou etc., pelo menos do HIV essa pessoa vai ter a profilaxia. No mundo ideal, a gente vai fazer a prevenção combinada. Mas, de alguma forma, para quem não consegue, a gente também consegue prevenir o HIV. Mas isso vale para homens e mulheres? Isso vale para homens e mulheres. Só que a questão das mulheres a gente precisa de uma concentração da medicação um pouquinho maior ali na região da vagina. E isso demora 7 dias. Então, a PrEP para as mulheres, para começar a fazer efeito, ela tem que
tomar o remédio certinho 7 dias. Tudo para mulher é mais difícil, né? Pois é. Tinha que ser. Tinha que ser. Mas, assim, o bom é que antigamente, há um tempo atrás, a gente tinha que tomar 3 semanas para começar, para ter essa certeza. Então, esse tempo tem diminuído, mas ainda tem esses 7 dias. Para os homens, tem a questão da PrEP sob demanda, que a gente estava conversando. Então, a PrEP sob demanda é o quê? Um estudo viu que, assim, ali para os homens, né, para a concentração sérica da medicação nos homens, se você toma 4 dias, de 7 você tomou 4 dias da medicação, já é ok para você ter essa profilaxia. Então, se fez um estudo sobre a PrEP sob demanda, que é o quê? Na verdade, você vai tomar 2 cápsulas, né? Uma dose dobrada do remédio, de 24 até 2 horas antes da exposição sexual. Você tem a exposição sexual e toma por 24 e 48 horas depois da exposição sexual. Então, você, em vez de tomar os 7 dias da medicação, tomaria aí 4 comprimidos. Diminui um pouquinho, assim, a questão dos efeitos colaterais, que já é muito pouco, e a pessoa não precisa tomar ali o tempo todo. Mas, para isso, você tem que ter uma organização ali da sua vida sexual. Mas acontece que, assim, se você começou a fazer PrEP sob demanda, tomou 2 horas antes a medicação, depois tomou 24, 48 horas, e decidiu que você vai se expor mais, né, adorei isso, vou fazer. Um pouquinho mais, ou estava viajando e tudo, é só você continuar tomando uma vez por dia e vira a PrEP ali diária. Tudo tem jeito, só que a pessoa tem que entender o que está fazendo. O que acontece é que eu vejo, às vezes, tem festas que as pessoas falam assim, vamos ter PrEP aqui para todo mundo e tudo bem, aí toma. Tá meio servido na bandeja. PrEP na bandeja. Você quer o PrEP? Acho que vai tomar um comprimido e aí tá protegido ali na festa. Não é exatamente assim. Né? Então, assim, tem até uns memes que, você toma PrEP e fica ali esperando pelo menos 2 horas pro remédio começar a fazer efeito. No caso dos homens, tá? Das mulheres é um pouquinho diferente, como eu falei antes. Mas seria isso. Então, teriam que ser 2 comprimidos, espera 2 horas e tem que fazer os outros 2 dias. No dia seguinte, tem que tomar 24 horas e 48 horas depois. Senão, pode ter falha. E não seria interessante, assim, a pessoa ter um acompanhamento, né, com o médico, com o infectologista, para poder fazer isso? Não é procurar no Google e sair fazendo, né? Tem que ter uma orientação, tem que ter um controle. Isso também não seria interessante, Renata? Porque eu estou preocupada, assim, porque o PrEP está sendo distribuído, né, no posto de saúde. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho, assim. Tá, então tem algumas maneiras de você conseguir a PrEP. Então, você pode ter o seu médico no consultório privado, por exemplo, que é o que eu faço. Você vai lá, tem todas as instruções e tudo. A gente faz a receita e a pessoa vai ao posto de saúde só para realmente pegar o remédio, como é feito no tratamento do HIV. Você pode fazer a consulta no posto de saúde e pegar o remédio. Então, teoricamente, não é apenas a dispensação. Você passa por uma consulta, você tem que fazer exames. Então, assim, você tem que fazer um exame anti-HIV com duração pelo menos de 7 dias para conseguir pegar o remédio, para você ter certeza que você não está infectado pelo vírus. Então, esse tipo de acompanhamento tem no posto. Talvez não seja, assim, como é muita gente, não seja abordado, essas questões não sejam totalmente abordadas, mas deveria. Sim. É porque não deve ter para todo mundo, então, obviamente, que não existe uma propaganda tão aberta, assim, e às vezes fica um pouco mais corrido mesmo, mas tem. E, assim... E existe o remédio na farmácia também, que você pode fazer, você pode ir lá comprar na farmácia, você precisa de uma receita médica, mas tem lá. Então, como toda medicação, existem efeitos colaterais, muito poucos. São realmente, assim, eu nunca tive que suspender o remédio de ninguém por causa de efeitos colaterais, mas a gente tem que ficar vendo a questão do rim, questão do fígado, questão de saúde óssea. Então, não é uma semana de PrEP que vai te dar efeito colateral, mas você tem que fazer exames e tudo.
E acaba que quando você está fazendo a PrEP, como você vai ficar em acompanhamento pelo menos de 4 em 4 meses, é o momento da gente sentar, da gente rever a vacinação, da gente rever realmente as práticas. O cuidado tá usando em saúde, lubrificante, né? não tá vendo se tem clamídia, gonorreia, sífilis, outras questões. E aí, muitas vezes, as pessoas, assim, entendem melhor e, às vezes, começam a usar o preservativo, que tinha um pouquinho mais de dificuldade, e, às vezes, acabam até abandonando a PrEP, porque também não é assim, você iniciou a PrEP e você tem que fazer para o resto da vida, ou tem que fazer por um tempo determinado. Enquanto você estiver fazendo, aquilo ali vai te dar, assim, 99% de chance de você não pegar HIV se você fizer da maneira correta. Mas se você não está tomando adequadamente, pode ter falha e você pode vir a se contaminar sim. Então... E a interação com álcool e drogas? Muito pouca. Realmente não diminui a absorção, nada. É realmente uma medicação muito segura e muito tranquila. Então, por isso que às vezes as pessoas relaxam um pouquinho, acham que, não, vou tomar e não preciso de um médico. Precisa. É muito importante justamente por esses outros cuidados. Entendi. E você indica, assim, quem utiliza a PrEP deve com alguma frequência fazer exame depois? Sim, a gente faz de 4 em 4 meses, até porque precisa do anti-HIV. Quando você vai pegar a medicação no posto de saúde, é aquilo que eu falei, você tem que ter um anti-HIV negativo, pelo menos com 7 dias. Sim, mas aí você está falando na rede pública. Eu digo assim, uma pessoa que decide utilizar a medicação, depois ela tem que ir lá fazer um exame pós a utilização do medicamento para ter certeza de que ela não foi contaminada. A gente faz de 4 em 4 meses, aí vê rim, vê fígado, vê saúde óssea, vê as hepatites, aí pesquisa sífilis, também quem faz sexo anal, por exemplo, o ideal é que vá num proctologista para ver a questão da saúde anal, que vai fazer exame ali para gonorreia, para clamídia. Então, tem todo um acompanhamento que, na verdade, assim, mesmo quem não faz PrEP, deveria fazer. Isso depende muito do quanto você se expõe, né? Então, antigamente a gente falava assim, grupos de risco. Hoje em dia não tem mais grupo de risco, né? Pela Organização Mundial de Saúde, quem é promíscuo é quem tem mais de um parceiro sexual por ano. Pois é. Então, assim, a gente pensa, caramba, ou você tá ali numa relação super monogâmica, mas às vezes você tá lá crente que você é monogâmico e o seu parceiro também, e às vezes não é. Você não pode confiar na outra pessoa, né? Totalmente. Isso é um dos mitos, né, Renata? Porque eu vi num vídeo seu, muito bom, por sinal, dos 8 mitos das ISTs, né? E você fala dessa questão da promiscuidade, você desconstrói algumas coisas que as pessoas acreditam ainda, né? Sim, sobre a IST. E assim, são algumas coisas que acham que, não, olha, se eu não sou homem que faço sexo com homem, o meu risco é baixíssimo de ter alguma infecção sexualmente transmissível. E não é, né? Hoje em dia a sífilis está aí, a gente fica dizendo que está numa epidemia de sífilis constante, porque realmente muitas pessoas contaminadas e às vezes não sentem nada, porque tem a questão do sexo oral também. O HIV, para você pegar HIV numa relação ali de sexo oral, é raríssimo, mas a sífilis não. A sífilis passa mesmo. Então, às vezes, as pessoas chegam no consultório com um diagnóstico ali de sífilis e falam, Renata, mas eu não fiz sexo com ninguém. Aí você fala assim, mas não fez sexo, penetração, mas teve alguma questão, sexo oral e tudo, aí a pessoa fica me olhando assim, Tipo, é verdade. Tipo, fiz. Então foi daí, vamos tratar. Ainda bem que tem tratamento. Né? A pessoa fica curada. Mas tem alguns casos que podem ficar graves. Então, tem a sífilis ocular, que às vezes, mesmo ali na sífilis primária, na transmissão mais aguda, a pessoa às vezes fica cega. Então, neurosífilis. Diagnóstico né? diferencial aí para os meus transtornos mentais, quando eu já vi. E tem, né? Então, hoje em dia, eu falo assim, chegou lá no consultório, não interessa qual é a sua queixa, o que você quer tratar, a gente vai fazer sorologia para HIV, sífilis, hepatites virais, porque qualquer um pode ter. E para essas doenças assim mais comuns, existem alguns sinais de alerta que o paciente
possa ter e pensar, não, talvez eu possa ter isso, então vou buscar fazer um exame? Tem algum sinal? Assim? É importante a gente frisar que, assim, não é o fato de você não estar sentindo nada, assim, tô totalmente assintomática. Que você tá ótimo. Mesmo assim, você pode ter. E é aquilo que eu tava falando, não, mas olha só, o meu marido fez os exames e os exames dele estão todos negativos. Então, os meus também são, o meu namorado, o meu peguete. Não, às vezes você só assim, não passou ainda e ele ainda não apresentou, mas você pode ter. Então, a gente só tem certeza que não tem nada se fizer o exame e tá lá tudo negativo. Respeitando as janelas imunológicas, que depois a gente pode falar um pouquinho disso. Mas tem que fazer o exame. E as outras coisas, assim, qualquer feridinha, por exemplo, na região genital, é uma ferida que tem que ser avaliada, né? Porque na sífilis, por exemplo, você pode ter ali no local de inoculação, né, onde você pegou realmente, você pode ter uma feridinha, que é o cancro mole, que a gente chama, que nem dói e tudo. E aí você se programa para ir no médico. Tá ali, nossa, tá esquisito isso, o que pode ser? Sem tratamento, ela pode sumir. E aí a pessoa acha o quê? Sumiu a lesão? Não é nada. Não é nada, devia ser só uma pereba, ficou bom e tudo. Mas você continua com a infecção e pode aparecer em outro lugar. E depois também. vai aparecer em outro lugar, exatamente. Então, assim, se você está sentindo alguma coisa, gânglios, dor de garganta, né? Tem ali alguma questão, alguma secreção na vagina, alguma secreção no pênis, isso aí tem que ir. Mas não é o fato de você estar sem sentir absolutamente nada que você não tem que procurar. Entendi. E aí vai depender de quanto você se expõe. Assim, se eu tenho 50 parceiros por mês, eu tenho que fazer um exame mais regular. Todo dia. Não é todo dia, né? Mas eu tô brincando. Vou ter que fazer mais do que se eu tenho um parceiro por ano só. Né? Então, mas e assim, e a Doxipep? Como é que está sendo usada? Explica um pouco. Então, a Doxipep é uma profilaxia pós-exposição. Então, assim, você teve uma relação de risco, você acha que você pode ter se contaminado ou com clamídia, ou com sífilis, ou com gonorreia, e você vai tomar um antibiótico até 72 horas após ali a exposição. Teoricamente, funciona. A gente ainda não tem isso amplamente utilizado, por exemplo, no SUS, não está disponível. Alguns pacientes no consultório privado, a gente consegue fazer isso, mas a gente tem que ter um controle muito grande dos exames. Porque, senão, assim, toda pós-exposição você vai tomar um antibiótico. Se você se expõe muito, você vai ficar tomando antibiótico o tempo todo. O que isso vai acontecer ao longo do tempo, se isso vai dar resistência num futuro, a gente ainda não tem certeza. Então, não é para todo mundo. Alguns pacientes eu faço, mas são pontuais e, principalmente, a gente tem que procurar a infecção ativa, senão, às vezes, eu posso estar ali tratando, porque um tratamento, por exemplo, de clamídia, de gonorreia, às vezes, gonorreia nem tanto, mas clamídia, às vezes são 14 dias de doxiciclina, vamos pensar. E às vezes você está dando ali pequenas doses do antibiótico, não trata, mas também não desenvolve muitos sintomas. Entendi. Então, a gente tem que ter um acompanhamento maior. Mas, é uma esperança para talvez a gente conseguir diminuir a questão da sífilis, que hoje em dia está muito grande, né? A gente tem muitas pessoas realmente contaminadas e algumas pessoas que, às vezes, ficam se recontaminando, né? Porque se eu tenho relação com várias pessoas e algumas dessas pessoas estão infectadas junto comigo, eu tratei e ela não tratou, se eu tiver relação de novo, eu vou me infectar de novo e, às vezes, vira ali um ciclo, né? E não tem vacina, não tem nada. A gente ainda não tem vacina. O que a gente tem é uma vacina para meningite B, que talvez ali tem um estudo que fale que se você tomou essa vacina, você diminua a sua chance de pegar gonorreia, que é uma bactéria um pouquinho parecida, em 40%. Então, assim, eu acho que tem que tomar, porque você pode diminuir um pouquinho, você vai lá e toma e ainda fica protegido contra a meningite B também. Mas a meningite B é mais de criança e tudo. Mas, geralmente, para quem faz PrEP, a gente indica e mas bom. tem vacina para hepatite, né? Para tem hepatite vacina B, com certeza. Tem... Para hepatite B E hepatite B é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível. Também. A gente tem vacina, hoje em dia já entra no calendário vacinal das crianças, então é muito bom, mas alguns adultos que não pegaram naquela época,
não pegaram essa fase da vacinação, não fizeram. Então, tem um exame de sangue para a gente saber se você já teve contato, se você tem a vacina, se a vacina funcionou. São 3 dosezinhas de graça no posto de saúde. Então, é muito fácil. Mas, se você pega a hepatite B, ou você cura sozinho, ou vira uma infecção crônica, que é um pouquinho chato, o tratamento, pode cronificar, diferente da hepatite C, que há um tempo atrás, né, não tinha muito um tratamento efetivo, era um tratamento chato, com um remédio subcutâneo, com vários efeitos colaterais. Hoje em dia é um remédio muito caro, mas a gente tem disponível no SUS, e em 3 meses, tomando remédio oral, você fica curado. Incrível. Então, isso é muito bom. Eu nem sabia dessa novidade. Resumindo, a gente tem tratamento para as 3 hepatites, né? A, B, C. A B é um pouquinho mais difícil de curar, mas cura. A hepatite A é transmissão oral fecal, mas também lembrar que pode ser transmitida aí sexualmente, no caso das pessoas fazerem sexo anal, que às vezes sempre vai alguma coisa ali, né? Mão naquilo, aquilo na mão, pode ter transmissão fecal oral. Sim, e no carnaval, imagina, você tá na rua, num bloco, numa escola de samba, sei lá, imagina. Exatamente. Pode acontecer, sim. E aí, hepatite A tem vacina também. E o uso também de álcool e outras drogas também, né? Tiram mais a crítica, né? E a pessoa fica com mais dificuldade de ter crítica naquele momento, fica mais impulsiva, mais desinibida. Então, o álcool desinibe. Sim. Então, isso já é um fator de risco para você não ter a crítica e a ponderação naquele momento. De usar o preservativo, porque visto tudo isso que você está falando, Renata, o preservativo ainda é a melhor forma de prevenção. Com certeza. A gente nunca vai abandonar ele, porque antigamente a gente falava muito aquilo da doutrina do látex, que não tinha jeito, a gente ficava, tem que usar preservativo, só tem esse meio de prevenção. A doutrina do látex, eu adorei, isso não é do meu vocabulário. Pois é. Então, assim, e eu falo, eu vou sempre indicar o uso de preservativo, porque é muito seguro e não tem efeito colateral. Mas a gente pode fazer a prevenção combinada, que aí junta a PrEP, junta a questão dos lubrificantes também, que se você tem uma lubrificação melhor, você tem menos atrito, diminui o risco de transmissão também. Então, são várias coisinhas. E aumenta o conforto no uso de preservativo também. De camisinha, né, que é incômodo e que muita gente às vezes não quer utilizar. Isso. Então, assim, na verdade, hoje em dia, assim, tudo tem jeito, mas eu acho que, assim, a informação é muito importante. Porque o que me dói muito o coração é, às vezes, alguém chegar com algum tipo de infecção e aí você vai conversando com a pessoa e vê que ela não teve orientação, que ela não sabe, não sei. Alguém chegar hoje e ter ali o diagnóstico de HIV e ficar triste, por mais que eu fale, olha, a gente vai tratar, você vai ficar bem, tudo é um impacto, né? Ainda é uma doença que, assim, tem muito preconceito. A gente vê, quando a pessoa está com câncer, todo mundo fica, ai, coitadinha, está com câncer, poxa, você sofre ali junto. E quando é HIV, tipo, as pessoas olham assim e falam, também quis, parece que você procurou aquilo ali. E não é verdade, né? Mas quanto mais informação, acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas entendem e vão procurar. E sabe-se que hoje, olha, tá no momento da vida que você quer mais liberdade, vai lá e faz uso de PrEP, né? Deu uma titubeada aí, errou, enfim, se expôs, tem a profilaxia pós-exposição para o HIV também, que você toma 28 dias a medicação para diminuir o seu risco, né? Isso acontece, pode acontecer, né? Eu acho que o negócio é você não achar que aconteceu, tudo bem, e aceitar isso. Não, vamos entender o que é, e eu acho que, assim, qualquer médico pode conversar sobre isso, né? Mas o infectologista, ele tem aquela pegada, mesmo junto com o psiquiatra também, né? A gente estava conversando de saber o que as pessoas querem, quais são os desejos, e né? Tem também a orientação melhor, né? Os estudos mais aprofundados, está vendo isso sempre. Isso. É melhor do que qualquer outro profissional, é a especialidade, né? Então, eu acho que todo mundo tem que saber um pouco, tem que orientar, mas se a pessoa quiser, de fato, fazer
fazer o tratamento, eu acho que o melhor é ir no infectologista, porque você vai cuidar de tudo isso. Quanta coisa você está falando aí, eu estou pensando, nossa, olha o cuidado também que tem que ter, né? A lubrificação, olha, né, o sexo anal, hepatite A. Então, assim, coisas que a gente às vezes não se atenta no dia a dia, né? Médico, assim, que a gente orienta, mas o melhor é ir no especialista, porque com certeza você vai ter experiência com coisas que outro profissional não tem, né? Com informações que outros profissionais não têm. E assim, Renata, o que você vê assim do impacto na saúde mental das pessoas assim que apresentam qualquer tipo de IST, né? Eu acho que é mais impactante a questão do HIV, mas puxando um pouco o brasa para mim, como é que você vê assim que as pessoas lidam, como fica a saúde mental? Você orienta algum acompanhamento conjunto? Sempre. Porque é isso, a questão da infecção sexualmente transmissível, a pessoa fica ali com peso, achando que de alguma forma foi culpada e fica, às vezes, se sentindo julgada. É isso, às vezes vão pacientes lá em mim e falam assim, eu fui no outro médico e aí, sabe, fui julgada. A pessoa fica perguntando demais o que aconteceu e por que fiz e agora. Então, assim, eu acho que a primeira coisa no papel de médico, a gente não pode julgar. Né? Porque a pessoa já está ali tão vulnerável que se você não estende a mão e abraça, às vezes a pessoa não quer nem se tratar, né? Já está ali aquele constrangimento e tudo. E acho que é o momento de você entender e de aproveitar ali a oportunidade justamente para entender onde a profilaxia falhou e o que você poderia ter feito naquela situação, para não perder outra oportunidade. Porque se alguém chegou hoje para mim com sífilis, se ele pegou sífilis, ele também, de alguma maneira, foi exposto ao HIV, ou foi exposto às outras coisas. Então, vamos fazer a prevenção toda. E entender se tem alguma outra questão e mandar sempre para o especialista. Né? Eu acho que não é nem só quem tem IST, eu acho que hoje em dia todo mundo precisa de terapia, né? Precisa de ajuda, porque são muitas questões. Mas as infecções sexualmente transmissíveis têm um peso diferente na vida das pessoas. Eu sinto uma culpa muito grande de achando que de alguma maneira você procurou aquilo. E de novo, não pode acontecer com qualquer um. Às vezes assim, uma pessoa que você se envolveu, ou então tem mulheres casadas, né, há anos, e aí o marido faz alguma coisa e ela acaba se contaminando junto. Tem de tudo. Tem de né? tudo. E eu imagino o impacto na vida de uma mulher casada, né, que descobre uma coisa dessa de repente. Eu acho que deve ser bem difícil lidar, né, com isso. Porque são dois problemas, né? Ou um homem casado. Um homem, né? Qualquer pessoa casada. De confiança. Qualquer pessoa que se relaciona de forma monogâmica, eu diria, né? Ou que acredita estar numa relação. Porque, de alguma maneira, assim, quando você decide fazer sexo sem preservativo com alguém, às vezes isso acontece muito no consultório. É sacanagem, você me passou alguma coisa e tudo. Fica querendo culpar a outra pessoa. Mas não é culpa, é responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade é conjunta. Você também está assumindo ali o risco. Será que vale a pena? E depois, hoje em dia tem essas profilaxias todas. Se eu não sei e tudo, olha, eu vou tomar a minha PrEP, eu vou fazer os meus exames, eu vou ter o meu autocuidado para eu não deixar a outra pessoa me infectar. Então, é uma via de mão dupla ali. Né? Não adianta depois acontecer eu ficar, tá vendo, a culpa é do outro. Não, a responsabilidade é conjunta, é dos dois. Então, isso eu tento desmistificar um pouquinho também, né? Porque às vezes chega casal brigando e fica aquela coisa de quem passou para quem. Às vezes vem uns exames que você não sabe o que foi. Também não interessa, né? Vamos resolver ali a questão. Hora que você tem que passar de fase, Exatamente, né? Vamos resolver e tudo. Porque se você fica pegado ali ao diagnóstico, a como é que foi... a culpabilizar um ou outro, né? Fica muito difícil. E não faz ainda sentido. Você considera que esse é um dos mitos, né, que tem aí, que é de culpar o outro, né? Exatamente. Que outros mitos a gente tem, né? Olha, vamos lá. Tem a questão disso, se eu não estou sentindo nada, eu não estou infectado, né? E que não é.
Tem a questão da sorologia do parceiro, de que se ele não tem nada, eu nem preciso fazer o meu exame. O que mais? Da promíscuo, que você já falou, né? Promíscuo é só quem faz sexo com um monte de gente. E não é, na verdade, né? Se tem mais de um parceiro, já é considerado promíscuo. Isso foi uma novidade. Não, parceiro no ano, né? Que você falou. Mais de um parceiro no ano. Um monte de promíscuo. Às vezes não consegue arrumar uma pessoa, né? Aí tá ali tentando arrumar alguém, aí sai, enfim, normal, né? A pessoa às vezes conhece 3 pessoas no ano, é promíscua. Recebe logo o rótulo. E na verdade, né? Na maneira, assim, isso eu acho que é importante pra gente ver que, assim, na verdade, não é o número que importa. É a maneira que você faz sexo. Porque, assim, imagina, quem que a gente consideraria mais de risco? Vamos pensar aqui, assim, uma garota de programa que tem 20 parceiros no mês, ou aquele cara pegador geral, que não usa PrEP, não usa preservativo, não usa nada, e tem aí, sei lá, 4 relações com meninas diferentes por mês. E a garota de programa usa PrEP, usa preservativo, vai no ginecologista sempre. Quem tá mais em risco, Quem tá mais em risco? É isso. Então, assim, quando a gente para pensar nisso, e é o que eu falo e às vezes choca as pessoas também, é o seguinte: a melhor forma de você não pegar HIV é você se relacionar com uma pessoa que tem HIV, que vive com HIV e tem carga viral indetectável. Porque essa pessoa que tem carga viral indetectável há mais de 6 meses, você tem certeza que ela não vai te passar. E talvez o outro faça sexo com todo mundo, tem HIV, viva com HIV, não sabe ainda, tem a carga viral lá em cima e vai te transmitir muito mais do que alguém que você tem certeza ali que não tem. E existe a possibilidade de alguém ter o vírus e não apresentar nunca a doença? Isso existe? Existe. É até um nome passado que a gente falava que era controladores de elite, que elas têm uma mutação que o HIV fica ali, mas ele não dá realmente, mesmo você sem tratamento, você não desenvolve a AIDS. Tá. Às vezes a carga viral é muito baixinha e tudo. Então, assim, isso pode acontecer, mas é raríssimo. Isso é raríssimo, a gente não pode achar que vai encontrar essa pessoa na sua vida. É muito raro. O mais comum é você ter, só que, mesmo assim, se eu me contamino hoje, eu posso ter um quadro viral e eu só vou desenvolver sintomas mesmo daqui a 5, 6 anos. Caramba. Então, esse tempo todo, se eu não faço o diagnóstico, se eu não faço o exame, eu continuo transmitindo e eu perco a oportunidade ali de começar o meu tratamento e ficar com carga viral indetectável. Então, é por isso que eu estou falando, tem que fazer o exame, pelo menos uma vez por ano. Tem que fazer o exame. Mas eu nem fiz sexo, mas tudo bem, faz o exame, pede lá para o seu médico, provavelmente vai vir negativo, mas você é uma segurança. É uma segurança. E você falou de vacina, Renata, estava lembrando aqui da vacina do HPV também. Sim, né? O HPV é outra questão, né? Muita gente fica falando assim, eu queria tanto uma vacina contra o câncer. A gente já tem, né? É a vacina do HPV, só que, idealmente, você tem que tomar a vacina antes da sua vida sexual começar. Então, as meninas com 9 anos, meninos, vamos fazer. Hoje em dia, a gente tem a vacina nonavalente, que previne contra os 9 tipos mais oncogênicos, né, do HPV, que são os vírus que têm a capacidade ali de alto risco, né? De alto risco. Existem milhões de tipos. O que eu vejo acontecendo muito é que, às vezes, as pessoas vão na ginecologista e hoje em dia é muito fácil você pedir o exame para ver se você tem algum tipo de HPV, né? Você faz uma escovinha ali no preventivo e vem. E às vezes vem positivo, e aí as pessoas piram. Falam, meu Deus do céu, agora eu estou contaminada com HPV, eu não vou poder ter filho, não vou poder ter nada, o que eu vou fazer e tudo. Você não tem que fazer nada, a única coisa você tem que ir uma vez por ano no ginecologista para ver, porque assim, o problema do HPV é o câncer de colo do útero. E para quem faz sexo anal, ali o câncer, como se fosse ali, né, no colo do ânus, né, no colo do ânus, mas ali na parte anorretal interna do ânus. Que aí você também precisa fazer um acompanhamento com um proctologista. Mas você tem também o risco de transmitir, né? Tem o risco de transmitir, mas
se você for fazer, assim, o exame em todo mundo, a maioria das pessoas tem algum tipo de infecção por algum tipo do HPV. O que a gente fica preocupado é a questão dos vírus oncogênicos mesmo, e se você fica muito tempo sem fazer o exame preventivo, porque se você tem alguma lesão inicial, você já trata e não vai desenvolver. Mas se você fica ali com aquilo muito tempo, aí 5, 10 anos, você pode desenvolver um câncer. Sim. Então, tem essa questão também, mas tem a vacina hoje em dia. Então, eu não fiz a vacina, por exemplo, né? Eu tenho 46 anos. A gente sabe que os estudos mostram até 45 anos para fazer as vacinas. Se é um pouquinho depois, conversa com o seu médico, mas às vezes quando, assim, pessoas que se expõem muito, eu até faço, mas realmente, assim, é um vírus que vai te dar problema a longo prazo. Mas é isso. E tem um acompanhamento. E tem um acompanhamento, sim. Sim. Se você vai minimamente 1 ano no ginecologista, você tá ok e faz a vacina. Ali quem tem filho pequeno já fica esperto, né? Porque tem que fazer, que às vezes eu ouço besteiras do tipo, não vou fazer porque isso vai de alguma maneira incitar a minha filha a querer fazer sexo. Que absurdo, sexo. Assim, né? Oi? Que absurdo. Você tem a impressão de que ela não... Você tem no seu imaginário que ela não vai fazer sexo. Mas a gente ouve de tudo, né? Então, assim, olha, vamos fazer lá quando é novinho, quando ainda nem tá pensando nisso, porque vai prevenir. Muito bom. É muito bom isso. E assim, Renata, pensando no carnaval, né? A gente está falando sobre IST e, assim, as pessoas beijam muito na boca no carnaval, né? É uma coisa, assim, a gente estava até comentando isso um pouco antes, assim, que na nossa época, né? Claro, eu estou entregando minha idade, mas assumidamente, sem problema com isso, né? Eu tenho 51 anos e, assim, na minha época, a gente ia para as festinhas, quando ficava com o menino, ficava, né, assim... Até o final da noite. Até o final da noite. E, assim, com... assim, intenção de encontrar depois, né? Hoje em dia é uma questão de quantidade, né? É uma questão... Quantos você beijou? Rola até uma competição, né? Entre a garotada, assim. Acho até que não é só essa geração de agora. Isso já vem há algum tempo, essa coisa de muito beijo, muito beijo. E aí, quais são os riscos, né? Desse... o beijo coletivo, o beijo a 3, o beijo a 4, mulher com mulher, homem com homem, tudo bem, todo mundo lá, as bocas. Mas qual o risco? Então... Vamos lá. Pelo beijo, a gente pode transmitir algumas doenças, sim. Muito por conta da aglomeração. Então, se a gente pensar na época da Covid-19, pode transmitir pelo beijo? Pode, não necessariamente ele pelo beijo, mas você está pertinho, tem as gotículas, gripe, todas essas doenças respiratórias, ou às vezes até gastroenterite, tudo que é transmitido por gotícula vai acabar pegando, pode pegar, e a gente vê mesmo que passa. A outra questão, assim, se a gente pensar até sífilis, se a pessoa tiver mesmo, assim, muito contaminada, se você tiver uma pegação, uma beijação muito grande, existem relatos de que pode ser transmitido. Existe a mononucleose infecciosa, né, que é a doença clássica do beijo, mas vamos lembrar que a mononucleose não é só pelo beijo, são gotículas também. Então, às vezes, em ambientes de muita aglomeração, você pode aparecer com mononucleose. E, às vezes, isso dá confusão no consultório também, porque chega assim, eu sou casada há 2, 3 anos, e aí meu marido apareceu com mononucleose, beijou quem, e aí fica aquela coisa, olha... Mas todo fim de semana eu tô lá no jogo do Flamengo. Exatamente, né? Então, não é só do beijo, mas pelo beijo pode passar sim. Tem a questão do herpes, aí às vezes as pessoas vão falar, mas o herpes transmite mais quando você tem a lesão ativa ali, tá com aquelas bolinhas e tudo na boca, se você beijar, você pode pegar. As pessoas falam, ninguém vai beijar com herpes ativo. Oi? Não sei, né? Eu acho que ele você tá no carnaval bêbado. No carnaval. Sem senso crítico. É um pouquinho mais difícil, mas às vezes, assim, tá uma lesão muito na fase inicial, muito pequena. Você não vê, né? A pessoa bota um batom lá, principalmente mulher, né? E pode. Então, pode acontecer sim.
O próprio HPV, que pode ter ali na região da mucosa também, pode. Então, mas esse assim, HPV da boca, ele também tem risco de câncer? é mais baixo, mas geralmente são só as lesõezinhas que você vai cauterizar e tudo. Não é o problema é mais estético. Entendi. Não de outra coisa. Mas se a pessoa tem lesão ativa, você pode transmitir sim, pode pegar. Entendi. Então, assim, beijar é muito bom, é maravilhoso, mas você tem que saber que você vai ficar ali suscetível a algum tipo de infecção. Quanto mais beijar, quanto mais aglomerar, mais vai ter. Não é incomum, né? Depois do carnaval, o pessoal vai lá com dor de garganta, às vezes até uma gonorreia na garganta pode, né? Mais transmitido por sexo oral, mas pode acontecer. Pode. E Renata, você tem assim, alguma mensagem para passar para o pessoal agora, assim, na véspera do carnaval, alguma coisa? Quais os cuidados que a pessoa tem que ter? Eu acho que assim, é uma época muito boa, é muito importante, todo mundo tem que curtir muito, sim, mas tem que prestar atenção nos cuidados. A primeira coisa, assim, é o momento que a gente às vezes bebe, às vezes acaba experimentando alguma droga recreativa e tudo, então tem que tomar cuidado para se hidratar, tem que estar sempre com algum tipo de identificação, cuidado com onde você está, sempre com algum amigo, sempre com alguém do seu lado, para não ficar vulnerável. E assim, escolher minimamente o que você vai fazer, né? Suas companhias. Mas também, se não for escolher, se quiser aproveitar, é saber que tudo pode ser feito. Mas, primeiro, com moderação e procura prevenção. Não deixa, assim, quando o problema aconteceu, tipo, acordei, não sei o que eu fiz, não sei nem se eu fiz sexo, se eu não fiz, vai sair correndo para o posto de saúde para fazer as profilaxias pós-exposição. Vamos prevenir, faz tudo antes, um pouquinho antes do carnaval, marca uma consulta, vê ali o que você pode fazer para não ter problemas depois, que ninguém quer, né, passar aí, sei lá, uma semana na diversão total. Para depois ficar angustiado. E ficar um tempão repetindo exame, fazendo exame, tomando remédio. Então, a gente pode fazer planejamento, né? Planejamento. Vamos planejar aí o carnaval. Planejar o carnaval, porque as pessoas sabem, as pessoas já vão com a intenção de. As pessoas sabem o que elas assim, gostam de fazer. Não, mas mesmo quem não vai, de repente, é convidado para uma festa, não tava com aquilo na cabeça, assim, mas pode acontecer, né? Não sei. E tudo bem, sabe? O que eu deixo de mensagem é isso, tudo bem, se você quer aproveitar, se você quer experimentar coisas novas e tudo, isso é saudável. Eu acho que a gente tem que entender assim, que o sexo faz parte da vida, né? A gente fala sobre tudo, eu fico falando, fala de constipação, fala disso, fala daquilo, mas chega na hora do sexo, ninguém quer falar, tipo, como se ninguém fizesse. Todo mundo faz. Então, assim, a gente pode aproveitar, a gente tem que falar sobre isso, mas fazendo a prevenção. Eu acho que, né, essa é a minha mensagem. É muito bom isso. E as pessoas, foi como eu falei, as pessoas sabem o que elas gostam de fazer, qual o hábito delas no carnaval. Poder se planejar também para isso é uma responsabilidade. E é libertador também. É libertador, Renata. Né? Eu acho que é incrível a gente poder, inclusive, assim, falar sobre isso hoje aqui. Né? Porque não tem que... o sexo é o que se faz ali debaixo da cobertinha, no escuro, e que a gente não quer falar sobre isso. Não, vamos falar assim, as pessoas têm as suas preferências, têm os seus gostos, a gente está em 2025, todo mundo tem que poder fazer o que quer, mas fazendo a profilaxia adequada. Eu acho que aqui o nosso podcast, ele está sendo bem assim, né, André, a gente está bem olhando os estigmas, né? E assim, é o segundo episódio para a gente quebrar o estigma. O primeiro a gente fala sobre a questão da saúde mental, né, dos estigmas na saúde mental também, da onde vem, um recorte histórico. Então, assim, é bom porque a gente vai quebrando isso. E só através da informação que eu acho que a gente vai conseguindo romper mais com essas ideias equivocadas, né, com preconceito. Sim. Eu acho que é através da informação. E eu te agradeço demais, Renata, por você ter aceitado esse imagina. convite. Foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Eu amei. Ai, que bom. Renata, sempre contem comigo. E se você quiser aproveitar aqui para falar um pouquinho das suas redes,
Onde que o pessoal pode te encontrar, né? Porque, assim, eu acho que tem gente até que não... Tem muita gente que nem sabe que existe um médico especializado nisso, que pode cuidar só disso, entendeu? E também, você não cuida só de... Quando a gente fala que... A gente está falando de IST, mas a Renata, ela cuida também de outras doenças infecto-contagiosas, né? Tipo... Agora teve o boom da gastrite, né? Não teve? Foi gastroenterite, todo mundo. Gastroenterite. Em São Paulo, né? Um monte de gente, mas aqui no Rio também. Também, né? É isso, aglomeração vai gerar algum e tipo carnaval de também, as comidas também, de rua, isso, assim, prestar atenção no gelo, né? Eu falo sempre, cuidado com o gelo, porque às vezes você tá lá todo bonitinho, né? Então, cuidado com a água, isso é muito importante, porque também, aí vai no primeiro dia do carnaval, aproveita todos, depois passa o resto inteiro passando mal. Isso é muito importante também. Mas eu agradeço, então, o meu canal no YouTube é Mundo da Infectologia, se você colocar lá, você me acha. Eu tenho o meu Insta, que é @doutora Renata Beranger, e tem o consultório, se alguém quiser consulta vai ser maior prazer. A gente tem hoje a possibilidade de atender online também, né? Quando não é uma coisa muito específica que tem que examinar, então às vezes... Ou se a pessoa não está aqui no Rio, né? A gente consegue fazer profilaxia pré, pós, online, é muito bacana. Tá ótimo. Muito bom. Obrigada. Muito feliz, adorei mesmo. Sua participação. E fiquei impressionada porque tinha muita coisa que eu não sabia. Eu, por exemplo, não sabia da hepatite C. Para mim, a hepatite C não tinha cura e ou era tratada com interferon, que é um medicamento super pesado. E o PrEP, então, não tinha ideia que existia isso. Tô totalmente desatualizada. E é isso, a gente está querendo passar a informação para todo mundo, a informação alcançar o maior número de pessoas, né, Renata? Esse é o objetivo. Obrigada, tá, querida? Eu que agradeço. E a gente termina aqui hoje esse nosso bate-papo delicioso. Espero que vocês nos acompanhem lá no YouTube. No Instagram, no Spotify e que sigam a gente, que cada vez mais a gente vai manter essa informação. Fala do próximo episódio. O próximo episódio também vai ser sobre carnaval, então... Isso. Aguardem. Só que eu não vou contar o que é, não. Não dá spoiler, não. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.